E aí, Eliel, é aquele momento que a gente falou pro pessoal pegar o papel e a caneta, que agora vai precisar de verdade, né? De verdade. Porque o Eliel falou muito bem da questão da guerra na Ucrânia. E aqui no Brasil existe uma confusão enorme sobre os papéis, porque uma coisa que você vê ali na guerra na Ucrânia é que sai na Globo. Aí você vai para uma outra camada de discussão, que são os jogos de interesses e conflitos que tem por trás. E nessa área aqui, no Brasil, a coisa é completamente deturpada. E infelizmente é deturpada por. E aqui me desculpem se eu estiver sendo um pouco deselegante, passe um ar de arrogância, essa não é a intenção, mas é porque a verdade tem que ser dita. Né? Acho que o Brasil, estamos aqui com mais de 1.000 pessoas, acho que muitos de vocês, meus caros, já estão cansados de ser enganados por discurso mágico, vocês estão enganados de serem enganados por essa galera do tic-tac, do agora vai, pessoas que não estudam em profundidade as questões internacionais, geopolíticas, relações internacionais, grupos de poder, e vão lá, pegam um resumo de 5 minutos que ninguém sabe de onde sai. Né? Aliás, muitos de agentes de desinformação saem repetindo e muda completamente a situação. E querendo ou não, né, Eliel, esse processo foi tão bem feito no Brasil que teve impacto, sim, nas eleições do Brasil. Né? As mentiras, as narrativas envolvendo a guerra da Ucrânia foi num nível tão sofisticado que isso influenciou no resultado eleitoral do Brasil. Não tem como dizer que não. Pode falar de todos os motivos, mas isso teve um fator também de influência no voto de uma fatia importante aqui no Brasil. Mas, feito esse comentário, eu quero. Vou tentar ser bem sucinto aqui, talvez consiga em 3, 4 minutos explicar a situação. O que acontece é o seguinte, pessoal. Em 1900, nos anos 80, tá? Antes do Soros assumir a escola do Saul Alinsky na coordenação de seus trabalhos internos dentro dos Estados Unidos ao lado da Hillary, eles se aliaram ali mais ou menos em 95, tá? Só para dar uma data. Nos anos 80, o George Soros, ele atingiu o primeiro bilhão dele, e quando ele atinge esse primeiro bilhão em 1981, ele E ele monta quase quebra a libra esterlina no governo John Major, que quase fez a libra exatamente, aderir, a libra não, o Reino Unido aderir ao euro, que é um negócio que pouca gente sabe, quase que o Reino Unido adotou o euro por e conta do foi de George Soros. propósito. E foi de Foi de propósito. propósito. Foi de propósito que ele fez isso. E nessa época, ele sempre seguiu, né, a filosofia, né, das sociedades abertas, que é de um filósofo chamado Karl Popper. Tá? Então, por isso que nós temos a Open Society, daí que esse nome não é por acaso. E ele começa a ver o quê? Que a União Soviética estava passando pela perestroika, a Glasnost perestroika, que é uma outra jogada revolucionária para enganar a trouxa do Gorbachev, mas isso não entra aqui hoje. E o que aconteceu? O George Soros ele viu nisso uma possibilidade. Ele é um revolucionário, tanto quanto os soviéticos também eram. Só que ele, na visão que ele tem de mundo, é um desperdício de tempo, energia, oportunidade e dinheiro ter um sistema persecutório como o chinês e o soviético. Aqui vocês começam a entender um pouco por que o Soros tem tantas tretas com o Xi Jinping. A questão é qual é o melhor método de implementar a revolução, meus amigos, tá? Só para a gente deixar bem claro. E aí ele começa a investir em grupos dissidentes em vários países. Hungria, Ucrânia, Lituânia e etc. Por exemplo, o próprio atual primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, ele era líder de um movimento estudantil que estava ali atuando para tirar a Hungria das amarras, derrubar o comunismo e tirar a Hungria das amarras da União Soviética. Né? A Hungria ela era um estado fantoche, ela não fazia parte da União Soviética diretamente. Isso significa, por exemplo, que o Viktor Orbán, então, é um comunista fabiano enrustido? Não. Só que naquele momento ele foi um instrumento que o Soros falou: opa, tá aqui dinheiro, vai estudar fora, vai fazer formação, vamos derrubar os soviéticos. Ô Paulo, deixa eu até fazer Pois um não? adendo aqui, já que falou de Hungria, eu vou falar da Polônia, porque o caso do Donald Tusk, que foi o equivalente a presidente da União Europeia, se é que existe esse cargo, Sim. né? Donald Tusk, que é o opositor do Andrzej Duda, que é o atual primeiro-ministro, que é conservador, ele também foi financiado pelo George Soros, e pelos mesmos motivos. Pelos Né? mesmos motivos. É que esse é o ponto. É que essas pessoas, elas sabem como é que dá o primeiro passo, né, Paulo? Mas às vezes elas não conseguem controlar os passos seguintes, né?
Então, ou às vezes elas dão um passo Exatamente. para frente para dar dois para trás, depois dá mais um para frente. Então, a estratégia revolucionária ela não é tão linear quanto parece ser. Eles seguem uma dialética hegeliana, mas ela não é tão linear. Não é Então, ela não linear. parece Exato. óbvia. Eu sei que tem a sua frase que, se Deus quiser, vai sair na camiseta do PH Vox, né? Geopolítica não é linear, mas é que não é linear mesmo. Eles têm uma meta, eles têm um foco, um objetivo, mas eles não se importam em ter que esperar 10, 20, 30, 50 anos para atingir esse objetivo, né, Paulo? Então, às vezes, Exato. parece que estão engatando ré e eles estão engatando ré mesmo, mas para quê? E para onde? Exatamente, Leal. E aí, o que que acontece, pessoal? Quando começa a cair, os países vão saindo tal, chega um momento lá, 25 de dezembro de 91, eclode a União Soviética. Nesses anos, foram alguns anos esse processo, o George Soros ele fez muito dinheiro com a massa falida dessas repúblicas soviéticas. Mas não foi pouco, não, foi muito dinheiro. Aí do primeiro bilhão dele, ele foi bilhando, bilhando e fazendo muitos bilhões, tá? Ponto. E o que que acontece? Teve um país que ele era fundamental para a Rússia, já depois da União Soviética, a Rússia, que é o quê? A Ucrânia. Por quê? A Ucrânia, ela é visada, pessoal, internacionalmente, não é de hoje. Tá? Faz mais de 500 anos que todo mundo quer. Aliás, faz uns 1000 anos, acho que desde que a cidade de Kiev foi fundada, que todo mundo quer a Ucrânia. Porque a Ucrânia, pessoal, fazer um resumo bem rápido aqui, a maior parte do terreno dela é plano, é completamente plano, tem a terra mais fértil do mundo, tá? É o A Chernobyl, melhor né? terra para se plantar no mundo é a da Ucrânia. É É. tanto que o Hitler ele deixou de capturar Moscou para completar a captura da Ucrânia, porque ele falava que a Ucrânia é o cesto de pão do Reich. E dali que eles iam alimentar todo o esforço de guerra. Alimentar, exatamente, grãos, comida. 10 anos antes, o Stalin tinha feito o Holodomor. Então, assim, a Ucrânia é um dos maiores exportadores de grãos do mundo e, literalmente, quem produz comida tem muito poder no mundo. E a Ucrânia, ao lado do Brasil, da Holanda e dos Estados Unidos, são países que têm esse poder na mão, porque tem uma agropecuária muito forte. E o que acontece? Fica nesse jogo de embate e quando o Vladimir Putin sobe ao poder, ele tem ali uma intenção muito clara de manter a Ucrânia na sua zona de influência. E isso não agradava o senhor Valdemar, ou seja, o senhor George Soros. Mas, O Paulo, George Soros, Paulo, ele... Pois não? só fazer um breve adendo, o Putin assume o poder depois da queda do Boris Yeltsin por conta da quebra da Rússia, que também faz parte do jogo revolucionário e também foi causada pelo Jorge Soros. Então é até estranho Exatamente. falar isso, mas tem dedo do Soros pro Putin estar onde ele estava, naquele momento. Exatamente. E a atuação do Putin como o principal comandante na Segunda Guerra da Chechênia, que resolveu o problema para o Yeltsin e ajudou ele a assumir. E aí, pessoal, o George Soros ele cria uma revolução colorida, que foi a Revolução Laranja, em 2004. E essa revolução era para colocar ali. O motivo foi: a Ucrânia queria fazer parte da União Europeia. Por quê? Os ucranianos estavam preocupados de voltar a ficar sob a influência da Rússia por muito tempo. Logra êxito, entra um presidente que não era pró-Rússia, só que em 2008 o candidato derrotado entra, que é um candidato putinista, e aí a coisa vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até que chega em 2014, tá? Em 2014, o candidato pró-Putin, pró-Rússia, estava para ganhar a eleição. E aí nós temos todas as manifestações, tá, da Euromaidan, tá, da Praça Euromaidan, que culmina com a renúncia do presidente na época da Ucrânia, tá? Ele renunciou ao cargo, ele praticamente foi escorraçado de Kiev, ele era pró-Putin, ele estava com alguns atritos econômicos com Putin, era pró-Putin, ele sai e aí entra um governo interino e é convocada novas eleições. Pessoal, presta muita atenção nessa parte, tá? Que é a parte principal. O que acontece nesse momento? O Vladimir Putin falou: ah, vocês vão então tirar o meu camarada daí de dentro, então vamos colocar aqui a colher nesse bedelho. O Putin utiliza
O Wagner Group, que foi criado para isso, coloca ali, como era chamado de homenzinhos verdes, tropas dentro da Crimeia, tá? Tomam o Politburo da Crimeia, que ainda existia lá o prédio, depõe o governo, nega que ele tinha qualquer envolvimento e depois há a invasão da Crimeia e a anexação como um todo. E aí isso gera uma contenda enorme dentro da Ucrânia, né? Porque aí começa os primeiros combates entre Rússia e Ucrânia, as pessoas não lembram disso. Houve conflitos armados mesmo, a Ucrânia tomou um pau, porque não estava preparada para isso. E aí nós temos o quê? A eleição do Viktor Poroshenko. Agora a coisa começa a esquentar aqui, tá? O Viktor Poroshenko é eleito. E quem é Viktor Poroshenko? Viktor Poroshenko era um homem de George Soros. Petro. Só para corrigir, Petro Poroshenko. Petro Poroshenko, obrigado. O outro é o Viktor Yanukovych. Yanukovych. O Viktor Yanukovych sai e entra o Petro Poroshenko. Muito obrigado, meu caro. O Petro Poroshenko entra, e aí o George Soros ele não entra na Ucrânia, ele abraça a Ucrânia por dentro, tá? Então, chega assim, o pessoal da Open Society começa a fazer parte de grupos dentro do governo, igual a um país na América do Leste aí, chamado Brosel, está acontecendo agora, né? Não, Paulo, a Open Society chegou a criar uma espécie de plataforma de governo eletrônico para transparência de gastos. Tem umas coisas assim que às vezes assusta, né? Às vezes assusta. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Exato. E assim, ele ganhou a maior comenda da Ucrânia, né? O George Soros foi em pessoa receber lá com o Poroshenko. Tem foto fácil disso, a gente já mostrou isso aqui no canal, etc, etc. Só que o que acontece? Isso deu muito certo enquanto o Obama era presidente dos Estados Unidos. E quem era o principal aliado e operador dentro do Partido das Sombras, a mando do George Soros, dentro do partido, da Casa Branca? Sim, Joe Biden. E é aí que a gente entra com a Burisma, que depois o Eliel vai falar mais, que quem era o testa de ferro da operação? Hunter Biden, segundo as investigações. Tá dando para entender aí, pessoal, o tamanho da trama que a gente está falando? Mas calma, que a gente vai chegar lá. Tem um artigo que eu escrevi, o pessoal até do Visão Libertária utilizou esse artigo uns 6 meses atrás, quando vazou essas ligações. Porque o que acontece? Quando forem investigar a fundo, viram ligações dos altos oligarcas russos, próximos e aliados ao Putin, que também estavam envolvidos em negócios que o Hunter Biden estava envolvido. Ou seja, uma cooperação em negócios, tá, entre a família Biden e a família do ex-prefeito de Moscou, que respondia a quem? Vladimir Putin. O que aconteceu nessa época? O Biden, quando perdeu a eleição, né, a Hillary não ganhou a eleição contra o Trump. Isso está nesse artigo que eu escrevi. Ele liga para o Poroshenko e ameaça o Poroshenko. Fala, olha, a gente tem algumas operações aí que é melhor você ver o que vai acontecer. Tem o Private Bank, que era um banco que era utilizado para operar todos os esquemas. E ele fala, olha, é melhor acontecer alguma coisa com o Private Bank antes que o Trump comece a se sentir sofisticado o suficiente para ir avançando em investigações em cima disso. Então, até mesmo para sua segurança financeira e pessoal, eu recomendo que você faça alguma coisa. O Biden, no telefonema, enquanto vice-presidente, falou isso para o Petro Poroshenko, o homem dos Soros dentro da Ucrânia. Tá? E aí, o que aconteceu? O Biden sai, o Poroshenko fica, só que o Poroshenko começa a ficar numa situação complicada, porque ele não tem o apoio da Casa Branca, ou seja, o apoio dos Soros, que é o chefe do Partido das Sombras e controlava a administração Obama, tá? E aí, se quem quiser entender o que é o Partido das Sombras, eu recomendo esse livro aqui, ó, que eu escrevi com o Ivan Kleber, Os Estados Unidos e o Partido das Sombras. E aí, o Poroshenko, ele vai para uma eleição em 2019. Só que a população estava de saco cheio de candidato pró-Rússia e de candidato pró-Soros. E surge uma terceira via, um outsider, chamado
Zelensky. Surge o Zelensky como uma terceira via, ele faz uma espécie de um acordo com o centrão ucraniano lá para ter apoio na sua eleição, e ele vai para a eleição contra o homem do George Soros, que era o Petro Poroshenko. Resultado da eleição: o Zelensky foi eleito com 73% dos votos. Paulo, é sempre bom lembrar que também o Zelensky era um ator e que ele foi colocado numa série de TV que chamava Servo do Povo. E para despertar o imaginário da população. Há interesses dos Soros. É que é isso que é estranho. Parece que parece que a gente está vendo, de alguma forma, dois braços da mesma coisa. Mas aí que a coisa pega. Coisa pega. Por quê? O que aconteceu nesse interim? O Poroshenko sai e o Zelensky ele fica numa situação pior ainda do que estava o próprio Poroshenko. Qual foi a primeira medida que o Zelensky fez? Aí vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar isso facilmente em 2019. Ele vai até o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e vai bater na porta de um outro presidente chamado Jair Bolsonaro. E aí vocês vão ver vários encontros e reuniões, tem várias notícias disso em 2019, do Zelensky se aproximando do Bolsonaro e se aproximando do Donald Trump. Para quê? Para formar uma coalizão, tá? Isso envolvia outros países ali da região também, tá? Para que a Ucrânia não ficasse isolada, e ele estava pleiteando a entrada da Ucrânia na OTAN. E o que aconteceu nesse meio tempo? George Soros pega o Poroshenko, leva ele para Londres, tá? E a partir de Londres, o George Soros, com a máquina que ele já deixou totalmente ocupada dentro da Ucrânia, ele começa a fazer todo o trabalho de assassinato de reputação do Volodymyr Zelensky dentro da Ucrânia. Para colocar então, de volta o Poroshenko. Todo dia era notícia ruim, declaração do Poroshenko no exterior falando sobre os erros, e a mídia batendo em cima do Zelensky, igualzinho a gente viu aqui no Brasil durante os últimos 4 anos, galera. Igualzinho. Eu não estou falando aqui se o Zelensky é de direita ou esquerda, isso não importa aqui no que a gente está falando. A gente está falando de qual que era a situação. E a situação dele era extremamente igual a que o Bolsonaro estava aqui no Brasil enfrentando nesse ponto. E o que aconteceu? E ele começou a forçar muito. Quando o Donald Trump ainda era presidente, o que o Zelensky fez? O Zelensky, nessa aproximação com o Trump, ele conversou com o Donald Trump, e o Donald Trump faz o quê? Aquilo que o Biden estava com medo. Qual que era o medo do Biden? Você fecha o Private Bank, Poroshenko, antes que o Donald Trump fique sofisticado demais e comece a aumentar as investigações. E o que o Trump começou a investigar? A Burisma. Os envolvimentos do Hunter Biden e da família Biden nos negócios da Burisma. E o Zelensky falou o quê? Não, beleza, vamos ajudar, vamos fazer isso acontecer, vamos botar no Soros aí que tá botando em mim aqui, né? E eu ganho um aliado contra o Putin. Estão entendendo a trama? Aí quando aí a imprensa vaza, tem um vazamento disso, da ligação pro Biden, pro presidente da Ucrânia, que todo mundo falava na época, que tentaram entrar com um processo de impeachment contra o Trump em 2019, lembram disso? Né? Era o quê? Justamente as ligações dele com o Zelensky para investigar o Biden e os esquemas dos Soros dentro da Ucrânia. E aí, né, quando o Donald Trump perde, eu falei que ia ser 3, 5 minutos, já virou 15, mas tudo bem. Quando o Donald Trump perde a eleição, o Zelensky ele fica numa situação desesperadora, porque quem voltou ao poder nos Estados Unidos? Partido das Sombras. Qual foi a primeira coisa que foi feito pelo Partido das Sombras? Existe um programa de televisão americano... Paulo, desculpa só comentar, mas tem um lance do Choquin. É que o nome dele é Choquin. Você sabe da história do Choquin, sim, né? Sim. Então tá bom, não sei se você vai mencionar o Choquin aí. Não, mas você pode trazer. Mas deixa porque só... foi um pedido especial. Não, bom, então deixa eu comentar sobre isso. É que tinha um procurador, esse acho que é Victor Choquin também.
é Victor também, Victor Shokin, é o nome dele mesmo. Ele era o equivalente ao Procurador-Geral da República. E ele estava investigando os casos da Burisma e do Private Bank. E simplesmente o Partido das Sombras falou: corta esse cara, tira esse cara daí. Não queremos que esse cara nos investigue. Simples assim. E mandou um recado via embaixadora americana. Enfim, é uma série de desastres. Mas Exato. parece. Não parece Estados Unidos quando a gente fala isso. Não parece Europa. Não parece que a gente está vendo É o isso. Partido das Sombras, né, É o Partido cara? das Aí Sombras. a gente volta no que você falou, que o Biden, deixa esses documentos aí na garagem. Que você Vai comentou dar mais cedo. nada, dá nada. Vai dar nada. E aí, pessoal? E aí, o que a gente viu? Tem um programa de televisão muito famoso nos Estados Unidos de entrevistas chamado Axios, tá? Eu recomendo muito. Ainda tá lá na HBO Plus. Procure na HBO Plus, assim que terminar o programa, Axios, Axios. Se eles não tiraram ainda, porque eles sempre atualizam lá, né, quando muda de temporada. O primeiro programa de 2021, na semana que tinha acontecido o Capitólio, os caras mandaram uma equipe para entrevistar o Zelensky no Palácio Presidencial. E o que era a entrevista? Cara, é escandalosa a entrevista. O entrevistador tentando arrancar do Zelensky, de qualquer forma, uma declaração que condene o Trump. Mas assim é escandaloso o negócio. É escandaloso o ativismo. Você vê que aquele jornalista não foi ali fazer a entrevista. Ele foi ali a mando de alguém para tirar uma declaração para prejudicar o Trump. Porque naquela semana eles estavam tentando emplacar o processo de impeachment, que depois acabou virando a tentativa de impeachment pós saída do cargo com a Nancy Pelosi. Tá? Essa entrevista tá lá na HBO Plus, acredita ainda, tá? Quando eu vi aquela entrevista, Léo, eu falei, meu Deus. E o Zelensky, assim, cara, ele fazendo de tudo. Ele não trai o Trump. Ele não trai o Donald Trump. Aí a única coisa que ele fala é que assim, você ficou chateado quando vazou a ligação? Ele fiquei, porque eu falei coisas ali que era com o presidente dos Estados Unidos que não era para ter vazado. Foi o máximo que ele falou. E aí o Zelensky fica na dele. Em abril, o Zelensky solta um tweet de 2021 que foi outra bomba. Que ele falou: a Ucrânia está fazendo os preparativos para entrar na OTAN. No mesmo dia, o Biden desesperado: não, isso não está acontecendo, isso não está vindo. E foi na semana que o Biden disse que o Putin era assassino pro Yiannopoulos. Lembra da entrevista? E aí o Zelensky aproveitou isso para jogar o Biden contra a parede. E aí dá todo o desdobramento que tem a invasão na Ucrânia. Né? Pode perceber que a partir ali de maio de 2021 foi quando o Putin começou a fazer toda a operação logística. Ele aparou as arestas que ele precisava, colocou o cabresto certinho na cabeça do Lukashenko na Bielorrússia e começou a preparar as tropas para a invasão com 8 meses de antecedência. Tá? E qual que era o acordo de cavalheiros ali? Que tá claro isso por todos os sentidos, por todos os negócios que estão sendo descobertos, perdão. Deram 3 dias para o Putin derrubar o Zelensky e tomar Kiev e resolver o problema. E qual é o problema que existia tanto para Joe Biden / Soros e Vladimir Putin? Volodymyr Zelensky. E é isso que pouca gente na direita brasileira está entendendo, né, Paulo? Pois é. Aí o pessoal aqui, os putinistas, que infiltraram a direita e depois foram votar na esquerda, enganaram todo mundo e continuam enganando, porque todo mundo tem vergonha, tem medo de assumir que acreditava que o Putin é aliado, o Putin não sei o quê. Isso impactou na opinião pública no Brasil, interferiu nos resultados das eleições, porque isso tira voto, você tá ao lado de tirano, tá? E enganou muita gente. E aqui no Brasil, todo mundo não, mas boa parte da direita acha que o Putin é salvador e não sei o quê. Não, o Zelensky, esse Zelensky aí pega lá clipe de quando ele era ator e não sei o quê, e bababá. E serve do quê? Papagaio do processo revolucionário. Então, desculpem ter me alongado tanto, pessoal.
e Eliel principalmente aqui, né, tá ouvindo tudo eu falar, mas isso é extremamente importante para entender o que está acontecendo agora com essa investigação com o Joe Biden. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender as motivações e como isso pode, como o Eliel falou, interferir na guerra da Ucrânia. Deu para entender? Digam aí no Paulo, chat. Eliel, vou tomar uma água, fala aí. Não, tranquilo, toma sua água aí. É porque é o seguinte, a consequência dessa investigação ao Joe Biden pode fazer brotar, e não é teoria da conspiração, não é acabou agora, urgente, 24 horas, caixa alta, não é isso. Mas pode acontecer, por exemplo, de a gente ver ou Biden e Putin tendo um encontro bilateral, não duvido, a depender do resultado dessas investigações, ou, por exemplo, do próprio Biden tentar, via diplomática ou algo do tipo, negociar uma saída para a guerra. Porque o Biden não quer ser investigado. E ele vai fazer o que for possível, ou se ele não fizer, os assessores vão fazer o que for possível para manter as coisas do jeito que estão, né? Então, os dois lados aí da moeda, Biden e Putin, Estados Unidos e Rússia, têm interesse em sabotar a Ucrânia. E por que a gente falou da Burisma? Porque a Burisma é uma companhia de óleo e gás, mas ela é mais focada em gás natural. E o que a gente está vendo agora na Europa? Uma crise no preço do gás. Tem padaria em Paris, tem padaria na França inteira, que está correndo risco de fechar porque não está conseguindo pagar a conta de luz. Porque não tem luz. E isso porque a França é um país dependente de energia nuclear, não é nem gás. Imagina os outros países mais do leste europeu que tem uma necessidade muito maior de gás. Na Alemanha estava faltando lenha, porque o pessoal estava usando lenha para se aquecer no inverno. O pessoal começou a derrubar floresta. Começou a faltar colchão elétrico, Paulo. Colchão para poder se esquentar no frio, porque já não tinha mais lenha. Começou a faltar na Amazon e outros sites de compras online. Então você começa a ver que, opa, criaram uma crise no mercado de gás, mas ao mesmo tempo estão querendo culpar uma crise climática. Agora estão querendo usar isso como argumento para, não, vamos fazer transição para energia verde. Não, pera aí. A revolução está querendo fazer dos limões uma limonada, Paulo. Tem um monte de limão aí. É uma árvore só, mas tem um monte de limão aí. Tem o limão Biden, o limão Putin, tem o limão gás, e vão fazer uma limonada disso tudo aí, que vamos ver o que vai sair. Gás liquefeito. Gás liquefeito. Inclusive, Paulo, eu vou até falar uma coisa curiosa. A sede da Burisma, a oficial é na Ucrânia, mas digamos, a do CNPJ, fala desse jeito assim, é no Chipre. E aí o Chipre, para quem não sabe, fica no meio Mediterrâneo. É um lugar que aparentemente é um lugar muito tranquilo e tudo, mas abre aspas, é muito tranquilo. Mas é uma região que tem gás e que tem interesse de passar um gasoduto de não sei na onde para não sei na onde aí. Então, tem uma série de coincidências que não são coincidências. Então, por exemplo, a questão até do Nord Stream 2 e do Nord Stream 1. Se o Biden tinha o filho no conselho de administração de uma companhia ucraniana, ele não ia ter interesse nenhum de que a Gazprom continuasse vendendo gás diretamente para a Alemanha. Mas aí é o interesse pessoal dele, não é nem questão de, não, os Estados Unidos não querem autonomia energética da Ucrânia, que é um argumento que o pessoal muito de esquerda gosta de usar. Não, os Estados Unidos queriam sabotar a independência energética da Europa. E não é isso. É uma questão de interesse pessoal. Eu não quero que você compre da Gazprom, eu quero que você compre da Burisma. E essa é a conta que o pessoal não está fazendo. E por quê? Porque, se você comprar da Burisma, eu levo o meu pacote. E o que o Trump fez quando ele assumiu e por isso que também era importante o Trump sair fora da jogada, né? O Trump não estava no esquema da Burisma, obviamente, não estava nessa dicotomia. É tanto que tem quando o Trump ele tá na ONU, ele fala: a Alemanha está colocando toda a sua segurança energética na mão da Rússia e isso vai terminar mal. Nós legendamos esse vídeo aqui no PegaVox, foi parar até no Pingo nos Is, lá com o login do PegaVox, esse vídeo, inclusive, né? O pessoal até deu os créditos lá pra gente, né? E o que a comitiva da Alemanha faz? Começa a rir em pleno plenário da ONU da cara do Donald Trump. E quem estava certo no final? Donald Trump. E o que o Donald Trump fez depois disso? Parou de perdoar a dívida da Merkel, pegou as tropas, colocou lá na Polônia, na porta da fronteira com a Ucrânia, para proteger a Polônia, porque ele sabia que o Putin ia fazer alguma coisa. E ele sabia que ele não ia poder contar com a Alemanha nessa. Exatamente. Como não pôde. Agora que a Alemanha está se movimentando e etc, né?